Graça e paz, irmãos, como é bom estarmos mais uma vez reunidos para louvar o nosso Deus, que é digno de toda adoração, digno de todo louvor. Senhor, nós te amamos, te adoramos, queremos exaltar o Senhor, Pai, neste dia. Ó Deus, expressar todo o amor e gratidão que temos em nossos corações, pelo cuidado diário do Senhor conosco. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa nos encher do Teu Espírito, derramar sobre nós uma nova unção, um novo cântico, e que o nosso louvor, Pai, suba diante do Senhor como aroma suave, Pai. Este é o nosso desejo, te adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda adoração. Aleluia! Vamos louvar o nosso Deus com alegria, vamos louvar o nosso Deus expressando o nosso amor a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Este é o momento de adorarmos o Senhor, de exaltarmos o nosso Deus. Aleluia, Pai! Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Eu não sei como você está nesse dia, como está o seu coração, como você tem se sentido, mas uma convicção eu tenho, que o Senhor te conhece, Ele esquadria o seu coração, Ele te ama e Ele tem cuidado de você. O Senhor é a luz, luz que veio fazer diferença neste mundo. E que essa luz que o Senhor representa esteja dentro do seu lar neste momento. E que o Santo Espírito do Senhor seja presente sobre a sua vida. E que de onde você está, você sinta o Senhor te tocando nesse dia. Te enchendo o seu coração,
renovando a sua esperança, renovando a sua alegria, renovando as suas forças, e que você possa crer na presença do Senhor, que é real e que está com você. Aleluia. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós, Pai. Te agradecemos pela esperança que se renova em nossos corações todos os dias. Te agradecemos, Pai amado, pela Tua presença. Te agradecemos por estar conosco, Pai amado, por falar conosco. Nós te agradecemos nesta manhã. Obrigada, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é maravilhoso, Pai. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Viemos aqui para te adorar, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O preço foi muito alto, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus
Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é um Deus tremendo, um Deus forte. O Senhor é bondoso, aleluia, Pai. E o Senhor é real. Louvado seja o teu nome pela tua presença, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo teu Espírito Santo, Deus, que nos toca e transforma a nossa vida e transforma a nossa história. Louvado seja o Senhor, Pai querido, que é um Deus fiel. Oh Deus, obrigado, Senhor, por cada um dos milagres que tem nos alcançado. Te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem renovado, pela tua graça que é melhor que a vida, pelas tuas misericórdias. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Em tempos de insegurança, de incerteza, não consintas tristeza dentro do teu coração. Hino 339. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tenho fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não vou sentir, não vou sentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos vierem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Aleluia, graça e paz. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua família. Que nós possamos ter um tempo agora de meditação que edifique as nossas vidas. Eu gostaria de dizer que muitos de nós estamos em isolamento social nesses dias. Embora alguns irmãos estejam nos seus trabalhos, nós estamos separados uns dos outros, mas estamos todos no mesmo muro edificando. Sei que nós precisamos tomar precauções com respeito à nossa saúde para nos mantermos saudáveis, e os irmãos estão com certeza cuidando disso também. E nós ainda não podemos voltar aos nossos cultos presenciais. E nos nossos cultos presenciais nós sempre temos um momento de culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas nesse tempo de isolamento nós não podemos fazer isso, então estamos recomendando aos irmãos que
façam transferência bancária para a conta da igreja, que vai aparecer no seu vídeo em algum momento aqui. Você pode fazer a transferência. Se você não tem condição de fazer transferência, tem dificuldades para isso, pode ligar para a igreja, falar com a irmã Conceição, falar com o pastor Francinaldo também, e eles darão orientação sobre como proceder para fazer a sua oferta. A palavra, a casa do Senhor, ela continua, embora nós estejamos como igreja nos nossos lares, a casa, o templo continua, e nós estamos cuidando dele aqui, está sob a proteção do Senhor certamente. Pedimos que os irmãos orem também, para que quando voltarmos nós tenhamos grandes bênçãos juntos, possamos voltar ainda melhores. Eu gostaria primeiro de também orar com os irmãos, e os irmãos orarem comigo, pedindo a Deus em favor da nossa pátria. Nossa pátria atravessa por uma grande turbulência, não somente por causa do problema do coronavírus, mas também na sua parte política, e nós precisamos de interceder em favor da nossa nação, como nos orienta a palavra de Deus. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos agora e orar comigo, pedindo a Deus em favor da nossa pátria. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta hora, para interceder em favor do Brasil. Esta pátria tão grande, Senhor, esta pátria imensa, esse país que o Senhor plantou aqui, para ser uma bênção nas tuas mãos. E nós queremos pedir que o Senhor venha e tenha misericórdia da nossa nação, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor tenha misericórdia para que essa pandemia seja debelada o mais depressa possível. Que nós possamos voltar àquela vida, como se diz, de uma vida normal, e que o Senhor abençoe aqueles que estão à frente e conduzem este processo, a partir do Ministério da Saúde até aqueles que servem nos hospitais, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Também pedimos que abençoes a política do nosso país, abençoa aqueles que estão no comando. A tua palavra diz para nós orarmos pelos que estão em autoridade. Nós, em obediência ao Senhor, estamos fazendo isso. E pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor traga paz e repreenda toda a atuação do inimigo contra a obra do Senhor e contra o bem do nosso país. Que o inimigo seja derrotado e que Jesus seja glorificado e exaltado na nossa nação. Vem, Senhor, e abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de comentar com os irmãos a respeito de questões de fé. O assunto fé é um assunto muito extenso. Se nós fôssemos falar o que gostaríamos, não teríamos tempo. Em uma única pregação, teríamos que fazer vários estudos para tratarmos a respeito de fé. Lendo o Evangelho de Mateus nesses dias, observei quantas vezes o Senhor chama a atenção dos seus discípulos para o tamanho pequeno da fé que eles tinham, a pequenez da fé deles. E 5 vezes o Senhor Jesus fala com seus discípulos que eles tinham pequena fé. E também no Evangelho segundo São Lucas, nós encontramos essa expressão do Senhor Jesus, uma vez falando de uma pequena fé. Os discípulos tinham uma pequena fé. Eu destaco em primeiro lugar 3 momentos em que o Senhor Jesus falou a respeito disso. Primeiro, em relação aos cuidados que Deus tem com as coisas básicas da nossa vida. No Sermão do Monte, ele adverte os seus discípulos nesses termos: ora, se Deus veste assim a erva
do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então Jesus está já previamente falando com seus discípulos para que eles tenham fé. Porque uma fé pequena não faz muita coisa. Ele quer que eles tenham fé e fé verdadeira. Neste contexto, no contexto deste versículo, Jesus está combatendo nos versículos anteriores a questão da ansiedade. E nesses momentos de coronavírus, nesse momento de isolamento social, nesse momento em que muitos estão de quarentena e outros estão nos hospitais, é fácil que as pessoas comecem a ficar com ansiedade. E nós precisamos nos livrar da ansiedade. Jesus está dizendo aqui que a fé vai nos ajudar a sair da ansiedade. E ele falou, por que vocês estão inquietos a respeito do que vão comer, do que vão beber, do que vão vestir? Porque o Pai de vocês, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam de tudo isso antes que vocês peçam. A inquietação é algo normal da natureza humana, mas Jesus disse que essa preocupação excessiva com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não é algo próprio daqueles que creem nele, é algo das pessoas que não conhecem a Deus. Ele nos ensina que, então, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e estas coisas nos serão acrescentadas. Evidentemente, ele não está dizendo que todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos ter todas as coisas. Ninguém pode ter todas as coisas, mas essas coisas necessárias, aquilo que você precisa na sua casa, aquilo que você precisa nesses dias sozinho, aquilo que você precisa nesses dias com a sua família reunida, em pequenos grupos, nesses dias, você precisa de cuidado do Senhor. Mas Jesus já disse que, assim como Ele cuida dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. O mesmo ensino está em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Ele falou sobre o fermento dos fariseus. Jesus havia multiplicado os pães, e aí disse para os seus discípulos para passarem para a outra margem do lago. Enquanto eles passavam, os discípulos, ele começou a falar, aliás, para os discípulos sobre o fermento dos fariseus, para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos não entenderam a princípio, pensaram que eles estavam falando de algo natural, e o Senhor Jesus estava dizendo de algo espiritual. E eles começaram a dizer, isso é porque nós não trouxemos pão. Então o Senhor Jesus disse, por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Jesus está dizendo então aqui, para nós não estarmos preocupados com o amanhã, com a falta que nós tivermos, porque Ele nos garante o suprimento. Evidentemente que todas as pessoas estão prontas e sabem que para ter o seu sustento precisam do trabalho, mas nós precisamos também ter a nossa fé posta no Senhor Jesus. O segundo, ele falou de pequena fé em relação aos perigos da vida. Aconteceu quando eles estavam no mar, em Mateus capítulo 8, verso 26, e Jesus veio ao encontro dos discípulos e acalmou a tempestade. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e fez uma grande bonança. E quando ele repreendeu o mar e o vento, e os seus discípulos viram aquele milagre acontecer, ele perguntou, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? E numa outra ocasião também no mar, ele fala especificamente com Pedro, daquela vez em que Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus, quando Jesus andava sobre as águas,
e Pedro se colocou ali diante dele e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro foi ao encontro de Jesus, mas reparou no vento, e aí ele começou a afundar, clamou ao Senhor, o Senhor o socorreu, o segurou pela mão. E aí o Senhor, neste momento, diz assim: tomou-o e disse-lhe. Este é o texto que nós lemos em Mateus 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, quanto aos perigos da vida, e nós vivemos cheios de perigos, sabemos que esse vírus, no momento, é um perigo que se alastrou para todo mundo. Há muitas pessoas morrendo, mas o Senhor Jesus nos adverte para que nós tenhamos fé neste momento de perigo. O terceiro é em relação à incapacidade de realizações. Nós muitas vezes nos achamos incapazes para realizar coisas e realmente às vezes não damos conta, não temos condição, não temos as condições necessárias para realizar. A nossa fé não alcança aquilo que nós podemos realizar. Aconteceu quando Jesus voltou com 3 de seus discípulos do monte, depois da transfiguração. Eles encontraram um menino, um rapaz endemoniado, e os discípulos haviam tentado expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram. Jesus chegou e o expulsou, e o Senhor disse: por que motivo? Eles perguntaram a Jesus, aliás, em Mateus 17, versículos 19 e 20. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da fé, eles não puderam expulsar aquele demônio. Mas o Senhor acrescentou nesta ocasião que muitas vezes nós precisamos de jejuar e orar, porque Ele disse: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Então é bom nós nos lembrarmos nesses dias que estamos nas nossas casas, de orar aqueles 3 momentos de oração que a nossa igreja determinou para nós estarmos buscando ao Senhor, para a situação que nós estamos vivendo no nosso país especificamente, para orarmos pela família, para orarmos pela igreja, para que Deus abençoe, e se puder, jejuar também nesse tempo. Jesus falou ali de pequena fé, mas Ele fala também de grande fé. Quando Ele se dirigiu à região da Sírio-Fenícia, da Síria e da Fenícia, veio uma mulher gritando atrás dele, pedindo que ele expulsasse o demônio da sua filha. Os discípulos, depois de ouvirem que ela estava clamando há muito tempo, pediu que Jesus a mandasse embora. Jesus disse para ela, não para os discípulos, que não era lícito tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. A mulher, com toda a sua humildade, chegou e disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus donos, as migalhas que caem. E por causa disso, Jesus disse: mulher, vai e seja feito conforme a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. Nós encontramos aqui uma pessoa com grande fé, a ponto de se humilhar, de saber que ela podia colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, antes do que a si mesmo e a sua filha. Mas o Senhor também fala de uma outra pessoa que teve grande fé, um centurião romano que veio a ele e disse: Senhor, manda com uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele disse: não precisa do Senhor ir, e eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa.
mas manda com uma palavra e o meu servo será curado. E naquele momento o Senhor Jesus disse para aquele homem, aliás, ele ouvindo isso admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. É a fé que aquele homem tinha, que era muito grande, e que ele cria que não era digno do Senhor Jesus, de que Jesus entrasse na sua casa, mas ele disse, uma palavra do Senhor basta. Meus irmãos, quantas vezes basta uma palavra do Senhor para dar a solução de um problema? Quantas vezes uma palavra do Senhor faz cessar todo o tumulto? Uma palavra do Senhor que Ele diz ao nosso coração, resolve o grande problema que nós estamos vivendo. Vamos pedir que nesses dias Ele nos dê da sua palavra. Vamos pedir que nesses dias o Senhor Jesus traga palavras ao nosso coração. Que a sua palavra determine as vitórias que nós precisamos. Porque tudo acontece conforme a nossa fé. Essa é uma expressão que o Senhor Jesus usou várias vezes, quando ele disse, seja feito conforme a tua fé. Faça-se conforme a tua fé. Você tem fé para isso, então seja feito conforme a sua fé. E é fato que ele vê a nossa fé. Ele vê o quanto de fé que nós temos. Quando aqueles 4 homens chegaram com seu amigo e desceram aonde Jesus estava na casa, o homem num leito paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daqueles homens. E foi por causa da fé que eles demonstraram que o Senhor Jesus curou aquele seu amigo. Outra expressão que Jesus usou bastante foi, a tua fé te salvou. Nós somos salvos mediante a fé. E é pela fé que nós cremos no Senhor e podemos andar na presença dEle. Os discípulos ouviram muito a respeito de fé. O Senhor Jesus ensinou a respeito de fé. Eles sabiam que precisavam ter fé, então eles, sabendo que a fé que eles tinham era pequena, eles disseram, em Lucas capítulo 17, eles disseram, aumenta-nos a fé. Você por acaso já fez uma oração assim? Já pediu a Jesus para aumentar a sua fé? Durante o meu caminhar cristão, durante a minha vida no Evangelho, todo esse tempo, já ouvi várias pessoas orando, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Por que será que Jesus comparou a fé que pode transportar uma amoreira para o mar e transplantar no mar a uma semente de mostarda? Certamente não é pelo tamanho dela, porque a semente é muito pequena, mas uma semente de mostarda é algo vivo, algo que procede, algo que cresce e que produz outros frutos. Então a nossa fé deve ser uma fé viva. Quando os discípulos pediram a Jesus para aumentar a fé deles, ele não disse que faria isso, mas disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês farão grandes coisas. Uma pequena fé e não ter fé nenhuma parece ser a mesma coisa. Todas as vezes que os discípulos fracassaram, o Senhor Jesus disse, a fé de vocês é pequena. Nós podemos ter uma fé que vale, uma fé que nos ajude nesses tempos difíceis. Não pelo seu tamanho, mas pela sua clareza, por ser uma fé viva.
Certa vez uma pessoa que estava sendo evangelizada por um missionário disse: olha, você quer saber, eu tenho mais fé do que aqueles crentes todos da sua igreja. O missionário disse então: você só tem que colocar a sua fé na pessoa certa então. Você pode ter uma grande fé, mas a sua fé está na pessoa errada. Você tem que pôr a sua fé no Senhor Jesus. Ainda que seja uma fé como um grão de mostarda, porque o Senhor Jesus disse que o grão de mostarda é um símbolo do reino de Deus, que começou pequeno e se estende por todo o universo. Na visão que Daniel teve do reino de Deus, do reino de Jesus Cristo, ele viu como uma pedra lançada contra uma estátua, que se tornou grande e encheu a terra. Assim deve ser a nossa fé, uma fé que realiza coisas pequenas, mas que cresce a ponto de realizar grandes coisas. Nós queremos que a nossa fé cresça. Então, não vamos nos esquecer também de que a Bíblia é o maior meio que nós temos para que a nossa fé cresça. É nela que nós encontramos os ensinos que vão produzir em nós a fé que nós precisamos. Se você ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Viva, então, com a palavra de Deus nesses dias. Não deixe de ler a sua Bíblia. E viva a fé que você tem hoje. Coloque em prática a fé que você tem hoje. E se tiver uma pequena fé, diga: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, porque o Senhor ajudará você e lhe dará esperança e vitória na sua vida. Foque naquilo que é essencial. Foque naquilo que é importante. Nesses dias de afastamento social, há muita tendência das pessoas ficarem ouvindo notícias e aí ficam mais ansiosos. A sua fé vai diminuindo. É preciso que você coloque mais a sua fé. Veja menos notícias e busque as notícias positivas, aquelas que vão ajudar você a ter esperança, a saber que o Senhor tem o melhor para a sua vida e para todos nós. Foque a sua fé em Jesus, porque nós cremos que dias melhores virão. O Senhor nos dará dias melhores se nós o buscarmos com fé, se nós andarmos com Ele. Ele nos dará o melhor. O Senhor sempre é vitorioso. E a palavra de Deus diz que em toda e qualquer situação, o crente é mais do que vitorioso através de Cristo Jesus. O Senhor está conosco, o Senhor está com você e agora. Então, confie nele, porque se você confiar, se você entregar a Ele o seu caminho, Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas antes disso, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Que a sua fé cresça, que a sua fé aumente e que cada dia você possa alcançar coisas melhores, vitórias maiores, e você possa ver o fruto da sua fé se reproduzindo nesses dias de dificuldades. Que Deus abençoe você e a sua família, e vamos lembrar que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que a graça